Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Notícia importante direto de Brasília. O presidente Lula sancionou a Lei Orçamentária Anual para 2025. A Lei Orçamentária Anual é o plano financeiro do governo federal, detalhando receitas e despesas para o ano que vem. É um mapa que guia gastos do país. Essa sanção trouxe pontos importantes que vamos analisar: a promessa de um superávit nas contas, um valor recorde para emendas parlamentares, mais recursos para programas como Minha Casa Minha Vida e Vale Gás, e 2 vetos presidenciais a partes do texto aprovado pelo Congresso. Quer entender como isso afeta a economia e sua vida? Fica comigo para entender tudo. Mas antes, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Me diga nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se você já é da casa, já sabe. A gente descomplica tudo para você não ter dor de cabeça com as suas finanças. Então, já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? E dando início ao nosso vídeo, o número que mais chamou a atenção foi a previsão de um superávit primário de 14,5 bilhões de reais. Mas o que é isso? Simplificando, é a diferença entre o que o governo arrecada em impostos e taxas e o que gasta com a máquina pública e programas sociais antes de pagar os juros da dívida. Se arrecada mais do que gasta, sem contar com os juros, temos superávit. Se gasta mais, temos déficit. Ter superávit primário é bom porque mostra que o governo gerou dinheiro suficiente para cobrir seus custos básicos e ainda sobrou. Essa sobra pode ajudar a diminuir a dívida pública, o que gera confiança, pode baixar juros futuros e abrir espaço para investimentos. A meta oficial para 2025, definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo novo arcabouço fiscal, era de resultado primário zero, ou seja, empatar as contas sem contar juros. A projeção de superávit de 14,5 bilhões de reais, portanto, supera essa meta mínima. Contudo, é crucial entender o contexto. A meta original do arcabouço fiscal para 2025 era mais ambiciosa, um superávit de 0,5% no PIB, mas o governo avaliou que seria muito difícil alcançá-la e conseguiu aprovar no Congresso a mudança para a meta de déficit zero. Essa alteração afrouxou a regra fiscal, liberando cerca de 62 bilhões de reais, que pela meta antiga iriam para abater a dívida. Esse dinheiro extra permitiu acomodar mais despesas no orçamento, como o aumento das emendas e dos programas sociais. E partindo para um ponto quente, vamos falar sobre as emendas parlamentares. O valor total destinado a elas em 2025 é de 50,4 bilhões de reais. É quase o mesmo valor previsto para todo o novo PAC, o Programa de Investimento do governo. Mas o que são as emendas? Elas são a forma que os deputados e senadores têm de direcionar parte do dinheiro do orçamento. Eles indicam para onde aplicar recursos, geralmente em seus estados e municípios, para obras, serviços ou projetos específicos. Existem emendas individuais, de bancada estadual e de comissão. Uma parte significativa delas, individuais e de bancada, é impositiva, ou seja, o governo é obrigado a liberar o dinheiro. Esse valor recorde reflete o crescente poder do Congresso na definição do orçamento. Antes, o Executivo tinha mais controle. Agora, o Legislativo garante uma fatia cada vez maior das chamadas despesas discricionárias. Especialistas alertam que esse volume excessivo pode pulverizar os recursos. Em vez de concentrar em grandes projetos nacionais, o dinheiro se espalha em milhares de pequenas ações locais, nem sempre com o melhor planejamento técnico ou prioridade nacional. Isso pode atrapalhar políticas públicas estruturantes e dificultar a execução de um plano de governo. Há também críticas sobre a transparência na indicação de algumas verbas, remetendo a preocupações com o antigo orçamento secreto. E continuando, apesar da polêmica das emendas, o orçamento de 2025 também reforça programas sociais importantes. O Minha Casa Minha Vida recebeu um impulso significativo, com 18,13 bilhões de reais destinados para 2025.
Esse valor é uma ampliação considerável, viabilizada em parte por recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O Minha Casa Minha Vida busca facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa e média renda, com subsídios ou financiamentos especiais. O cadastro varia. Para a faixa 1, que é a renda mais baixa, geralmente é na prefeitura ou entidades. Para as outras faixas, direto nos bancos, como a Caixa Econômica Federal. Esse investimento robusto sinaliza uma prioridade do governo, atendendo a uma demanda social e fortalecendo sua base de apoio. Parte da verba pode até ser usada para criar uma nova faixa do programa no futuro. O Vale Gás também foi reforçado, com 3,6 bilhões de reais reservados para garantir o benefício em 2025. O programa oferece ajuda financeira bimestral para famílias de baixa renda comprarem o gás de cozinha. Esse valor representa um aumento em relação a propostas anteriores, onde o governo precisou complementar a verba. Outros programas mantêm valores expressivos, como o Bolsa Família, com 158,6 bilhões de reais, o Benefício de Prestação Continuada, BPC, com 113,6 bilhões de reais, o novo PAC, com 57,6 bilhões de reais, e o salário mínimo, confirmado em R$ 1.518. Houveram vetos também. Ao sancionar a Lei Orçamentária Anual de 2025, o presidente Lula vetou duas partes do texto aprovado pelo Congresso. O primeiro veto barrou 40,2 milhões de reais de emendas parlamentares que direcionavam o dinheiro para locais muito específicos. A justificativa foi que essas indicações contrariavam o interesse público e as regras fiscais. O segundo veto foi maior, 2,97 bilhões de reais, que iriam para empréstimos via Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O argumento foi técnico. A lei limita o uso de recursos do fundo para esse tipo de operação e o valor aprovado excedia o limite. Esses vetos foram relativamente pequenos no contexto do orçamento total, trilhões de reais. As justificativas técnicas sugerem que foram ajustes para garantir a legalidade e não uma discordância política profunda sobre a estrutura geral do orçamento negociada com o Congresso. O acordo principal sobre as emendas e gastos sociais foi mantido. A grande questão é: esse orçamento é sustentável? Economistas e analistas de contas públicas mostram ceticismo. A principal crítica foca na confiabilidade das receitas previstas. A desconfiança é que o governo pode ter inflado as expectativas de arrecadação para fechar a conta no papel e atingir a meta zero. O orçamento contaria com receitas incertas ou fora da realidade, dependentes de medidas de aumento de arrecadação ainda não garantidas ou de um crescimento econômico otimista. O orçamento chegou a ser chamado de peça de ficção. Resumindo, o orçamento 2025 está sancionado. A meta é zerar o déficit primário com projeção de superávit de 14,5 bilhões de reais. Temos 50,4 bilhões de reais, recordes para emendas parlamentares, mas também reforço no Minha Casa Minha Vida e no Vale Gás. Houveram 2 vetos técnicos e pontuais. O orçamento reflete prioridades, disputas políticas e os desafios de equilibrar gastos sociais com a necessidade de contas públicas em ordem. E você, o que achou? Acredita na meta? Comente aqui embaixo. Se curtiu o conteúdo de hoje, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, certo? Um abraço e até a próxima!